Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai começar a falar dos elementos do vínculo de emprego, vamos falar de um deles. Como eu disse, senão o vídeo ficaria muito longo, então nós fracionamos aí um vídeo para cada elemento do vínculo, e hoje nós vamos falar do primeiro deles, que é o trabalho prestado por pessoa física. O direito do trabalho só protege o trabalhador pessoa natural, não protege o trabalho prestado por empresas. Quem vai regulamentar isso é o direito empresarial, o direito societário, ok? Bom, Graziela, de onde saíram esses elementos do vínculo de emprego? De onde a gente consegue extraí-los? Da CLT. Os artigos 2º e 3º da CLT vêm trazer para a gente os elementos, e eu inverto a ordem, porque eu prefiro falar do empregado primeiro e depois falar do empregador, porque a gente sempre olha primeiro para o empregado, como que ele presta atividade laborativa, e depois a gente vê se o tomador de serviços pode ser considerado um empregado, né? Se ele não for, por exemplo, uma figura estatal, que aí a pessoa tem que prestar concurso público para ser considerado um empregado público, também não é objeto desse vídeo. Depois a gente até pode explicar um pouquinho melhor sobre isso. Mas o que o artigo 3º fala sobre o empregado? Olha lá. Considera-se empregado toda pessoa física, ó, um dos elementos, que prestar serviços de natureza não eventual, outro elemento, a empregador sobre dependência deste, subordinação, mediante salário, onerosidade. Quer ver que também tem os elementos lá no artigo 2º, que é a conceituação do empregador? Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços. Então, todos esses elementos aqui, ó, pessoa física, pessoalidade, onerosidade, não eventualidade, subordinação, estão presentes nos artigos 2º e 3º da CLT. Tudo bem, Graziela, você vai começar a explicá-los agora, mas eu não posso avançar sem falar de um outro artigo muito importante, que é o artigo 9º, porque quando eu falo para você que todos esses elementos têm que estar presentes concomitantemente, se falta uma bolinha dessas, eu não tenho vínculo empregatício, o que às vezes os tomadores do serviço fazem? Eles tentam afastar uma dessas bolinhas, né? E às vezes tentam fazê-lo como fraude, não algo que acontece na realidade. A gente já falou sobre o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Olha o que o artigo 9º fala, e ele não foi alterado pela reforma trabalhista, ok? Serão nulos de pleno direito, ou seja, não terão validade, tá certo? Os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Então, toda vez que alguém tirar uma bolinha daquela dos elementos do vínculo de emprego só para fraudar, só para mascarar a relação de emprego, a Justiça do Trabalho vai reconhecê-la. Então, por que eu estou fazendo toda essa introdução para falar de pessoa física? Porque é um conceito muito simples, todo mundo sabe o que é pessoa natural, é a pessoa, é aquele trabalhador que não trabalha através de uma empresa, ele trabalha através do seu CPF como pessoa natural. Ele não constitui o MEI, ele não é sócio de uma limitada, ele não está dentro de uma SA, de uma companhia, né? Ele está lá com sua força de trabalho como pessoa natural. Então, quando você olha no contrato de trabalho, está lá o nome dele, pessoa natural, o CPF, o RG, etc. Né? Então, a fraude que acontece aqui é tentar tirar só a primeira bolinha. Só trocar a pessoa física por pessoa jurídica ou por um portador de CNPJ. E aí, gente, a gente tem que lembrar lá da origem do direito do trabalho, por que eu tenho esse elemento do vínculo de emprego, né? Porque o direito do trabalho surge para a proteção da dignidade da pessoa humana, né? Da saúde, segurança, melhoria de condições de vida das pessoas, de homens, mulheres, jovens, pessoas idosas. Então, são essas pessoas que trabalham que devem ter sua dignidade protegida, e o direito do trabalho tem esse papel, a proteção dessas pessoas e a melhoria da condição de trabalho delas. Então, o direito do trabalho se interessa pela pessoa natural e não se interessa pela pessoa jurídica. E aí surge, então já sei o que eu vou fazer para não assinar a carteira, vou fazer o quê? A pejotização. Graziela, então pejotização é fraude? Essa expressão hoje ela é entendida no direito do trabalho como uma fraude. Qual fraude, Graziela? Tirar apenas aquela primeira bolinha lá. Olha o conceito do Maurício Godinho Delgado, que é ministro hoje do TST e um dos autores mais festejados da seara trabalhista. Ele diz assim, ó, a utilização da figura societária como simulação encobrindo a efetiva relação empregatícia tem sido denominada no cotidiano justo trabalhista pelo neologismo pejotização, referindo-se ao
artificioso véu da pessoa jurídica. Significa que, às vezes, aquele trabalhador, ele constituiu, abriu o MEI dele lá no portal do empreendedor, né? Então ele abriu o seu CNPJ através do seu cadastro lá como microempreendedor individual, ou ele faz parte de uma limitada, ele é sócio de uma limitada ou de uma companhia, isso pode ser dentro de uma SA também. Só que vejam, ele faz isso, o trabalhador faz isso, ou seja, ele não é mais pessoa física, ele agora tem, ele é uma pessoa jurídica, ou ele vai ter um CNPJ, aí lá em direito empresarial, gente, vocês me desculpem, mas aqui são apenas matérias superficiais de direito do trabalho, que lá no direito empresarial a gente aprofunda a diferença de ter personalidade jurídica de pessoa jurídica, ter sua CNPJ, não é o objetivo desse vídeo. Aqui eu só quero que você entenda o seguinte, o fato dele ter um CNPJ, dele ser sócio de uma limitada ou de uma companhia, não significa, isso por si só, que ele não será empregado. Lembra lá do princípio da primazia da realidade? Se ele, mesmo tendo esse CNPJ, tiver trabalhando com pessoalidade, com onerosidade, com habitualidade e principalmente, esse que é o mais importante de tudo, gente, com subordinação, ele está trabalhando como se empregado fosse. E a gente, cá para nós, todo mundo já viu aí alguém que tinha carteira assinada, que continua trabalhando para a empresa, que assinava a carteira como empregadora antes, passa a ser PJ, certo? E continua trabalhando do mesmo jeitinho, sem nenhuma alteração no plano da realidade. É isso que chamamos de pejotização. Isso é que é a fraude. Né? Ah, Graziela, então nunca uma pessoa que é empregada vai poder se transformar num autônomo e continuar prestando serviço para aquela empresa? Claro que pode. Aí depois, em outros vídeos, a gente fala da lei da terceirização, dos problemas que tem lá, dos absurdos que tem lá, que às vezes tentam limitar com que um trabalhador que hoje tem carteira assinada e, portanto, é empregado, se torne um autônomo e continue prestando serviço para aquela empresa. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Tem limitações legais hoje? Tem limitações. Mas não é disso que eu estou falando. Estou falando daquele trabalhador que não muda nada, continua trabalhando exatamente do mesmo jeito, ele só está com uma roupagem jurídica diferente. É o que o Godinho fala aqui, ó. Ele cria um véu de pessoa jurídica, certo? Então, isso é fraude. Então, atenção, empresários, não basta o tal do contrato e não basta que a pessoa abra MEI, por favor. Isso é fraude. A gente vai ter que, então, estudar os outros elementos do vínculo de emprego para analisar todas as circunstâncias e verificar se realmente ele é um MEI verdadeiro, é um sócio de limitado de uma companhia verdadeiramente, ou se é uma fraude. Tá? E a Justiça do Trabalho, para não me deixar mentir, isso aqui é um julgado recente, de meados do ano passado, e olha que o nosso Tribunal Mineiro, tá, o TRT Mineiro, olha o que ele diz, pejotização, fraude trabalhista, reconhecimento do vínculo de emprego. Olha lá, verificando-se a presença de todos os requisitos do artigo 2º e 3º, então presentes aqueles 5 elementos, aliás, vão ter 4, mas o primeiro, que é a pessoa física, vai ser considerado fraude, né? Então, presentes todos os elementos na relação contratual havida entre as partes, impõe-se o reconhecimento do vínculo de emprego, ainda que o contrato tenha sido celebrado com pessoa jurídica. Tal prática, usualmente reconhecida como pejotização, constitui fraude aos direitos trabalhistas nos termos do artigo 9º. Então, o que eu recomendo, gente? Basta mudar a primeira bolinha? Não basta. Tá? A gente tem que mudar a cadeia lá em cima também. Uai, Graziela, mas você falou que se não tivesse uma presente, eu já não teria vínculo de emprego? Isso é verdadeiro? É verdadeiro. Acontece que na prática, no plano da realidade, é muito difícil, eu diria quase que impossível. Por exemplo, eu tenho aqui um CNPJ verdadeiro, uma empresa verdadeira, e ter a subordinação muito forte, tá? Que é o que acontece na prática quando a fraude é caracterizada. Quando a Justiça do Trabalho fala, isso é uma fraude, é porque o cara batia ponto, ele tinha uma série de requisitos de subordinação, de elementos de subordinação, que mostraram para a Justiça do Trabalho que ele era um trabalhador normal, tá certo? Então, eu vou dar só o conceito de pessoa física, depois a gente vai trabalhar todos os elementos, os demais elementos, né? E quando a gente vai falando de subordinação, eu vou voltar para falar de pejotização. Vou voltar a dar algumas dicas
de como que a pessoa se revela um autônomo verdadeiro, tá? Porque, em regra, gente, o autônomo, eu como advogada, por exemplo, eu tenho lá no meu contrato com o cliente vários itens de que eu tenho várias obrigações que eu devo observar, né? Eu tenho prazos a cumprir, eu tenho um tempo de resposta a dar ao meu cliente, tem uma série de obrigações. Então você vai falar, isso é subordinação? Nem sempre. Por isso que eu deixo isso por último, porque ele é mais minucioso, né? Ele é mais complexo para a gente trazer alguns exemplos sobre ele. Então, aqui a questão de pessoa física, a gente não pode olhar isoladamente. A gente sempre tem que ver, tudo bem, ele é PJ, vamos ver os demais. Ah, mas ele é pessoa física? Então esse aqui está presente, a gente vai olhar os outros elementos do vínculo de emprego, tá bom? Então a gente vai assim, picadinho, eu sei que é um pouco ruim, porque às vezes você vai ficar com algumas dúvidas, mas eu te prometo que a hora que a gente chegar no final do quinto elemento, eu acho que vai te dar uma compreensão do todo, tá bom? Então esse é o papo que a gente tinha para hoje, até o próximo.